Mitos são histórias tradicionais, quase sempre sobre deuses, heróis ou criaturas do mundo animal, que explicam por que o mundo é do jeito que é. Na tentativa de responder perguntas como essa, o homem criou narrativas que transcendem a existência comum e cotidiana e que se enraizaram em diferentes culturas. Dessa maneira, as respostas para as mais complicadas indagações da vida foram transmitidas de geração para geração, na forma de mitos. E se você está curioso para conhecer algum deles, então bora lá! Segundo histórias, as sereias são criaturas que estão há muito tempo no imaginário das pessoas, desde a antiguidade, pois elas cativam, fascinam ou apavoram os homens. Seu nome é de origem grega, surgiu por conta de características que descrevem como meio mulher e meio peixe, ou até meio pássaro. Essa mulher pássaro era associada à morte, mas ao longo dos anos ela só ficou conhecida como mulher peixe. Sua comparação começou através da confusão com os animais comuns, aos sirêneos, mamíferos marinhos como o peixe-boi. Mas para os gregos, ela vivia em uma ilha no Mediterrâneo, seduzindo marinheiros e levando ao naufrágio. Considerado um mito universal pelo simples fato que muitos homens utilizavam o mar para navegar há tempos atrás, fez com que essa história chegasse ao Brasil pelos portugueses em sua colonização, fazendo uma grande mistura de histórias com os indígenas. Assim, a sereia passou a ser conhecida por uma mulher que vive nos rios brasileiros, bonita, cabelos longos, que através do seu canto leva os homens jovens ou prestes a se casar para as profundezas dos rios para morrerem. Mas então, você conhece a origem do mito do dragão? Sem dúvida nenhuma, é um mito muito forte que encanta todas as sociedades ao redor do mundo. Um bom exemplo é a série mais assistida, o Game of Thrones, que tem como um dos principais atrativos os dragões. Esse termo, dragão, vem do grego Drakon, que significa serpente gigante, surgido há 40 mil anos antes de Cristo e sendo registrado em pinturas rupestres. Mas, se voltarmos a mais atrás, há milhares de anos, os povos antigos encontravam fósseis de dinossauros enterrados e associavam a monstros como, por exemplo, os fósseis dos estegossauro e pterossauro, que pareciam como um dragão. Para os australianos, o que poucos sabem é que para eles de fato existiu uma espécie de lagarto gigante, a megalania. Ele habitava na Austrália e entrou em extinção há cerca de 40 mil anos. Alguns historiadores relatam que o animal é parente do dragão de Komodo. Media cerca de 8 metros de altura e pesava quase 2 toneladas. Além disso, a saliva da megalania era venenosa e podia provocar a morte de pessoas. E aí, gostou da origem desse mito? Que tal agora falarmos do unicórnio? Vamos ver se você conhece a origem da história dele também. Uma criatura comparada ao cavalo, barba de cabra, cauda de outro animal, mas geralmente de um leão, e claro, com um chifre longo e espiralado, que sai da sua testa. Alguns relatos dizem que esse animal se alimenta de nuvem do entardecer e raios de sol, pois só seriam as únicas substâncias puras e suficientes para esse animal fantástico ingerir. Presente em várias mitologias da antiguidade, é apresentado como um animal dócil, mas segundo algumas histórias não é bem assim. Eles eram um problema para caçadores, pois seu chifre era movido de acordo com as vontades do animal, ou seja, utilizando como uma arma para se defender. E também era no chifre que ele guardava toda a sua força. Além desse fato, também era retratado como um animal feroz, que tinha patas de elefante, rabo de javali, chifre negro com mais de 1 metro de comprimento. Toda essa braveza só era acalmada por uma mulher virgem, pois não resistia a encantos femininos. Talvez seja por isso que algumas histórias o tratam como um animal dócil na maioria das lendas.
Mas o que muitos não sabem é que esse curioso mito vem de histórias muito antigas, pois primeiros relatos eram que os seus chifres eram encontrados em praias e eram considerados mercadorias valiosas pela população e cobiçado por príncipes e papas. Após esses acontecimentos, criaram vários mitos como vimos anteriormente. Mas a sua origem se deu por Plínio, um escritor que descrevia um animal muito feroz, com corpo de cavalo, cabeça de veado, pés de elefante, um monoceiro, uma besta para os antigos gregos. Mas hoje, estudiosos acreditam que esse escritor estava descrevendo um rinoceronte. Do latim, monoceros é um unicornis, do que deriva a palavra unicórnio. Mas, após várias pesquisas, os estudiosos descobriram que os chifres encontrados em praias não tinham nada a ver com chifres de rinoceronte. Eles foram reconhecidos como presas de um narval, uma espécie de baleia encontrada nas águas do Ártico na Groenlândia, como também na Rússia e Canadá. Presas características de um macho da espécie, que pode chegar até 3,5 metros de comprimento. Eu aposto que desse mito você não sabia. E que tal o mito da fênix? Considerado um pássaro mítico, a fênix tem poderes de cura. De origem da mitologia chinesa e egípcia, ela se envolve em fogo ao invés de morrer, fazendo com que surja uma nova fênix da cinza, considerada, assim, um símbolo de renascimento ou de transformação. Mas pesquisadores acreditam que ela é confundida com os flamingos. Apesar deles não serem imortais e não conseguir sobreviver ao fogo, como as famosas histórias contadas da fênix, os flamingos tendem a construir seus ninhos em salinas, que contêm temperaturas elevadíssimas. Mas quando as fêmeas dão à luz, eles constroem seus ninhos em montes mais altos. Aí, quando visto de longe, tudo que o rodeia o ninho, ou seja, a névoa de calor, é comparado ao fogo. Esse fato, observado por povos antigos, pode ser uma das coisas que deu origem ao mito da fênix. Muitos seguem acreditando no mito dos vampiros. Segundo estudos científicos, o mito dos vampiros pode ter sido originado por pessoas que sofrem de portoporfiria eritropoiética. Nome estranho, né? Mas essa doença é considerada rara. Faz com que essas pessoas fiquem muito sensíveis à exposição da luz do sol. Essa pesquisa ainda explica que, além de ficarem sensíveis, podem gerar feridas até nos dias nublados quando expostos a raios ultravioletas, fazendo com que fiquem desfigurados com bolhas dolorosas na região afetada. E os que são diagnosticados cedo, depois de uma grande melhora, podem sair apenas à noite e também recebem transfusões de sangue periodicamente e por esse motivo ficam sempre pálidos. Coitados, mas e aí, pessoas? O que achou? Já conhecia a origem desses mitos? Comenta a sua versão aí embaixo sobre algum mito que você conhece. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para vídeos novos. E tchau!